Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Nós trouxemos para a noite de hoje para fazermos uma reflexão e um esclarecimento íntimo para cada um também, devido às situações que nós vivenciamos, experimentamos na vida e que todos nós, indistintamente, podemos estar sendo acometidos de um problema que atinge a humanidade drasticamente. Nós vamos falar sobre depressão e a terapia do amor. Para falar de depressão, é aquilo que nós já falamos no começo. É um tema bastante complicado, porque é uma situação que muitas vezes engana a criatura acerca daquilo que ela está sentindo e daquilo que corresponde exatamente ao sintoma da depressão. A depressão, embora muitos de nós possamos achar que é um tema, que é algo atual, não é não. Ele é muito antigo. Muito antigo. Dos antigos livros que a gente vai buscar aí, a gente vai ver situações em que os seres experimentavam exatamente os mesmos sintomas que hoje muitas criaturas têm. E a gente fala muitas mesmo. A Organização Mundial de Saúde, ela nos fala que no momento, de forma bastante afetada, tem 380 milhões de pessoas no mundo. Isso dá pouco mais de 5%. Mas diz que 30% da população mundial sofre de algum tipo de depressão. 50%, ou seja, completando dos 30 aos 50, são pessoas que já experimentaram na vida algum tipo de depressão. E os outros 50% a nenhum diagnóstico foi submetido. Então o problema é bastante sério. É bastante ameaçador. Como dizíamos, os antigos livros já traziam esses sintomas, e a gente vai encontrar lá, por exemplo, no Bhagavad Gita, que é o canto lírico do hinduísmo. Lá naquelas páginas nós vamos ver, muitas vezes, Krishna acometido de melancolia, que era o nome que se dava à depressão, tá? Ser auxiliado pelo seu guerreiro Arjuna, que cantava a ele, que tocava a harpa a ele, para que ele pudesse animar o seu espírito. Nós vamos ver no Antigo Testamento, na Bíblia, o rei Saul, que era também acometido de profundas tristezas, talvez em função do comportamento humano na época atual, que era uma vivência de muitas guerras, de muitas mutilações. E ele era auxiliado pelo rei Davi, que cantava a ele também da mesma forma, para que ele pudesse confortar e animar o seu espírito. Então, trouxemos dois exemplos que são de livros antigos na história da humanidade. Mas nós vamos ver também que homens extraordinários na história da humanidade foram acometidos de depressão. Abraham Lincoln, por exemplo, um presidente, acho que o melhor presidente que um país já pôde ter, segundo a história, foi muitas vezes acometido de uma depressão profunda. Ludwig van Beethoven, ele tinha uma depressão crônica. Ele, enquanto podia, antes de desenvolver o seu problema de surdez, ele compôs a Sexta Sinfonia, de nome Pastoral, e a partir dali, começou a desenvolver esse processo de surdez e relata as suas biografias de que ele, por nutrir amores impossíveis, desenvolveu essa depressão crônica. Mas mesmo surdo, mesmo depressivo, ele compôs a Nona Sinfonia, Ode à Alegria,
que é um verdadeiro hino de alegria, que conforta as criaturas, principalmente analisando o estado em que ele se encontrava quando a compôs. Então, nós vamos ver tantas situações de criaturas que entraram em estado de depressão na história da humanidade. Albert Saint-Dumont, um dos inventores do avião, ele nutria uma alegria tão grande por ter participado desse engenho, desse invento que poderia ajudar a humanidade, principalmente nos seus momentos de alegria, e que poderiam visitar, por exemplo, a Torre Eiffel, o Coliseu de Roma. Mas quando ele soube que esse seu invento estava sendo utilizado na Segunda Guerra Mundial para dizimar vidas, ele entrou num estado de depressão tão profunda e crônica que ele era acometida várias vezes e cada vez mais a tristeza se aprofundava ainda mais no seu ser, até que, não resistindo a esse estágio bipolar, que ora comemorava pela alegria da criação, ora pelo desânimo, pelo pesar do invento, e não resistindo, num desses momentos, ele tomou de uma gravata e enforcou-se. Então, nós vemos na história criaturas extraordinárias que experimentaram essa situação. No cenário musical, nós vamos ver, e no teatro, nós vamos ver lá Marilyn Monroe. Suicidou-se num estado depressivo. E tantas outras criaturas. Então, até então, aquele momento no momento antigo, sofria esse nome, né, de melancolia. Até que, no final do século XIX, o pai da psicologia, ele pôde analisar e refletir esse estado depressivo que atinge a alma. E nós vamos ver adiante, nessa explanação, a que ponto e como ela consegue alcançar esse estágio de afetação da alma. Porque o Espiritismo, ele faz parte desse contexto para analisarmos, porque nós estudamos o ser intimamente, mas nós não somos um ser apenas espiritual. Quando nós estamos encarnados, nós temos um psiquismo que é composto de 3 unidades, que é o espírito propriamente dito, né, que é o detentor, que é o ser inteligente, o perispírito que une ao corpo físico. Então, o reflexo do estado de ânimo, do estado do bem-estar do espírito, vai projetar ao corpo físico a enfermidade. Porque ele lança essas marcas no perispírito, e o perispírito, que era conhecido nos tempos antigos como corpo astral, e a parapsicologia denominou como MOB, modelador, organizador biológico, por projetar exatamente ao corpo físico tudo aquilo que tinha como necessidade constituída para que o corpo físico pudesse experimentar a enfermidade. Então é desse modo que há essa ligação entre o sintoma que começa ali, às vezes, com uma pequena tristeza, um desânimo, provocado por situações corriqueiras na vida. Né? Nós vamos ver que o desânimo por um desemprego, a desilusão por uma questão amorosa, uma questão de desarmonia, de desequilíbrio em família, a desavença com um amigo muito querido. Às vezes, um sintoma banal provoca na criatura essa sensação. Então, nós vamos ver como funciona isso no organismo. Tá? Então, nós temos aí 3
modos da gente perceber, da gente conseguir reconhecer na criatura se ela está entrando ou não num estado depressivo. Tá? Então nós temos aí as questões psíquicas, que são as espirituais, as questões físicas e as comportamentais. Nas questões psíquicas, nós vamos encontrar um ser, aquele ser desanimado, aquele ser sem vontade, sem coragem, sem determinação, sem fé, sem resignação. Né? Vamos encontrar na condição física o sintoma quando a depressão, esse estado depressivo psíquico, se avança e provoca no organismo físico a deficiência dos neurotransmissores, que são os neuropeptídeos, especialmente a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, que são os neurotransmissores que nos comandam e nos organizam o estado de alegria, o estado de ânimo, de altivez. Então, quando o estado psíquico começa a ser afetado pelo espírito, por esse estado de desânimo, ele, que é o detentor da razão, do conhecimento, do condicionamento, do aprimoramento do corpo físico, de toda a organização, manda, através do perispírito, os avisos ao cérebro, e este começa a tornar deficiente a produção desses neurotransmissores. Quando eles começam a sentir no físico, no corpo físico, a falta desses neurotransmissores, começa a provocar na criatura um estado de desânimo físico, cansaço, uma apatia muito grande, um estado de ou sono, muitas vezes repetidos, ou muitas vezes a própria insônia, né? Porque desorganiza totalmente a condição física. Então aquele estado de cansaço que sente o organismo físico, que pede o descanso, muitas vezes não acontece. E a criatura fica lá parecendo um zumbi, né? Fica aceso horas e horas, quer dormir, tem aquela angústia, aquela vontade de dormir e não consegue. Pelo estado provocado pela falta desses neurotransmissores. No estado comportamental, a criatura ela começa a demonstrar uma sensibilidade muito grande. Qualquer coisa que aconteça, seja muito alegre ou muito triste, provoca imediatamente o choro. Ela vive quase que em desânimo de sensação e provoca essa choro, essa tristeza, essa vontade de se sentir desanimada, de se sentir prostrada. Muito bem. Para entendermos esse processo de como ele surge na criatura, né, nós dissemos que é através da tristeza, através de uma angústia, de qualquer coisa que a gente possa sentir. Mas, se nós esmiuçarmos um pouco mais, nós vamos encontrar isso na condição, em duas condições que o Evangelho nos ensina, que são as causas anteriores da aflição e as causas atuais, certo? Então, algumas causas que nos acontecem espiritualmente, tá? Que são causas anteriores à angústia, à agonia que a gente está sentindo, ao desânimo que a gente está sentindo, isso muitas vezes é provocado já no histórico nosso de reencarnação. Um desânimo que a gente vem carregando por muitas e muitas encarnações, a falta de vontade de querer crescer, de ser melhor. E isso nós vamos transferindo. Pode ser transferido, inclusive hereditariamente, isso. Por quê?
se os pais não têm o ânimo, a vontade de provocar esse desafio no espírito a quem ele está educando, que ele está condicionando ou ilustrando os valores, já desde pequeno a criança pode assumir esse estigma. E isso ao longo da caminhada vai surtir efeito. Então isso, de certa forma, é hereditário. Né? Além do que, nessas causas anteriores, todos nós, em menor grau ou maior grau, temos inimigos lá do passado. E esses inimigos nos acompanham muitas vezes e nos influenciam de modo equivocado. É um princípio de uma obsessão. Não vamos então considerar, né, muitas vezes a gente escuta alguma palestra e a pessoa chega e fala: a depressão é um processo obsessivo. A depressão pode ser um processo obsessivo e a obsessão pode ser um processo de depressão. Pode ser as duas coisas, mas não quer dizer que é regra geral. Pode ser algum outro motivo, próprio falta de encorajamento da criatura. Né? A criatura, quando não tem um ânimo, não tem aquele sentido de luta, deu errado hoje, vamos levantar, vamos fazer amanhã, vamos lutar por melhor, vamos enfrentar o desafio. Então, muitas vezes a criatura esmorece e isso psiquicamente vai afetando, provocando aquele processo do distúrbio cerebral que vai inibir a produção dos neurotransmissores e aí um processo, um círculo vicioso. Faltou esse neurotransmissor no organismo, vai faltar alegria, vai faltar ânimo e a coisa vai se aprofundando cada vez mais. Né? Então, no processo, na causa geradora psíquica, espiritual, são essas. Nas causas físicas, são as faltas de cuidado que muitas vezes a gente tem, os excessos que a gente comete, os descambelhamentos que nós cometemos, seja na alimentação, no sexo ou qualquer outro condicionamento que a gente faz e nos tornamos dependentes disso. O nosso organismo é uma máquina que tem que ser educada. E muitas vezes nós nos permitimos excessos e extravagâncias nas quais os nossos organismos não toleram isso. A depressão, pessoal, é uma doença cruel. É um mal, sim. Mas Deus só permite o mal porque sabe que dele advém sempre um bem maior. É uma doença, uma enfermidade muito cruel. E ela atinge a todos, sem distinção de época de experimento, de vivência do espírito. Por isso, sim, que a criança pode, no estado da criança, no estado infantil, no estado da adolescência, na madureza do espírito, no estado senil, em qualquer época da vivência do espírito, no corpo físico, ele pode ser, assim, acometido da depressão. E pode ser renitente, muitas vezes. Né? Algumas situações, em específico, podem provocar, sim, a depressão. A mulher, principalmente, pela variação, a grande variação do estado hormonal, em que que o seu organismo provoca todo mês. Né? Aquela TPM que ela tem, deixa de ser a tensão pré-menstrual para ser tenha piedade de mim. Porque a mulher, ela sofre muito pela oscilação hormonal e isso provoca, sim, um estado depressivo nela. Então, os homens, né, os maridos, têm que ser um pouco tolerantes quando ela está na ponta do fio, né, tem que ser um pouco tolerante, porque
tem que compreender esse estado depressivo em que ela entra momentaneamente por conta dessa oscilação. Prova disso é que tem a tensão pré-natal e pós-parto. Tem antes, né, durante e pós. Tá? Então, a mulher ela pode sim sofrer esse processo de ser acometida pela depressão por conta dessa oscilação hormonal. Uma outra situação que é bem específica, a criatura, o ser tanto faz homem ou mulher, nesse caso, faz uma cirurgia bastante invasiva, comprometedora. Não é que muitas vezes é medo que a pessoa vai, vou fazer cirurgia cardíaca, por exemplo, e eu vou ficar lá, eu já vai com medo. Não, não é isso. É o próprio estado de invasão do organismo provoca essa oscilação desses neurotransmissores e vai fazer com que ele desperte a depressão. Porque aí vai dar aquela angústia, ele está angustioso e não sabe por quê. Dá aquela coisa no fundo do peito, parece que falta forças, parece que falta ânimo. Não que falte, mas é o sintoma. Tá? Então são várias situações em que a criatura ela é exposta assim, de uma maneira em que ela pode despertar a depressão. Falamos no estado da criança e da infantil. Vamos só comentar rapidamente um pouquinho, que é muito importante, que a gente bate nessa tecla muitas vezes, quanto à educação que o pai dá, o pai e a mãe dá. Porque o rigor, o excesso de potência para essa criação, para a obediência, para o respeito, pode causar na criança um medo. E ela desenvolver, através desse medo, sem que o pai saiba, esse estado depressivo. O contrário também pode afetar. Soltar as rédeas de tudo, dar tudo que a criança pede, um mimo exagerado, que não é em absoluto prova de amor. Né? Esse mimo exagerado pode sim provocar uma liberdade descontrolada da criança, que ela pode perder o roteiro porque ela não tem rédeas para se firmar. E ela entra no estado depressivo por conta disso, por insegurança. Amanhã, quando ela desenvolve, se não desenvolver na infância, no futuro ela vai desenvolver. Porque ela tinha tudo, os pais davam tudo, ela sempre teve tudo, e ela não consegue o emprego, não consegue que a sociedade dê o retorno que ela quer. Aí essa insegurança vai provocar uma depressão muito profunda. E vai analisar a raiz, não sabe onde está. Se fizer um levantamento histórico daquela criatura, vai se chegar ao veredito. Então, é difícil educar, saber o ponto exato, né? Ter diretrizes firmes, ter condição de oferecer à criatura de modo que ela não degringole nos seus valores, que ela não perca a diretriz, o rumo, as balizas dos seus valores. Então, a depressão é isso, né? Como combater? Como combater? Quando dissemos lá que ela era uma enfermidade conhecida como melancolia, né? Era uma enfermidade conhecida nos meios médicos, inclusive, como a doença da afetividade. Por quê? Porque a pessoa, o espírito, ele se sente tão abandonado, tão sozinho, tão solitário, tão sem ninguém para apoiá-lo, e ele vai nesse processo entrando no estado depressivo, né, de insegurança, que muitas vezes ele se aprofunda demasiadamente e afeta o corpo físico. Né? Quando dissemos no corpo físico que afeta os neurotransmissores, então, vamos falar do antídoto primeiro do corpo físico.
o corpo físico, e não adianta a pessoa chegar e falar, está na depressão, vai lá na casa espírita, vai tomar um passe, vai resolver momentaneamente. No dia seguinte ela continua depressiva. Por quê? Porque seus neurotransmissores estão em baixos níveis. Então é preciso o quê? Que ele vá no médico, passe pelo diagnóstico do médico, faça a análise daqueles neurotransmissores, dos neuropeptídeos, e o médico vai dar o remédio indicado para quimicamente reconstituir a quantidade necessária ao organismo para que o processo não continue. O processo vicioso não continue. Ah, mas de onde surgiu? Não importa. Ele gerando e colocando no organismo, repondo esses neurotransmissores, a criatura já vai ter um respiro, vai ter um suporte para poder se fortalecer e continuar. Agora a gente vai olhar o lado espiritual e a gente vai ver que esse processo acontece também quando ele vai a uma casa espírita, quando ele começa a fazer parte de um meio onde se prospera o bem. Tudo aquilo que prospera o bem, que vem até nós, faz com que nós nos sintamos animados. E esse processo que nos enriquece a fé, faz com que nosso cérebro comece, o nosso espírito, comece a raciocinar em relação a esse ânimo. E gradativamente ele vai lançando ordens ao cérebro para que reconstitua, regularize a produção dos neurotransmissores. Então o processo inverso também acontece. Quando o ânimo espiritual nos alcança, faz com que os níveis de neurotransmissores gradativamente vá voltando à sua produção normal, o que estabiliza tanto o corpo como o espírito. Mas é uma doença, como dissemos, terrível. Ela é reincidente. O menor vacilo, a criatura sucumbe, né? Então, como dissemos, é uma doença conhecida como a doença da afetividade. Mas essa afetividade, quando nós vamos na casa espírita, recebemos o bem dos outros, opa, é legal, e vou ficar bem hoje, vou tomar um passe, uma água fluidificada, mas não basta. Já dissemos aqui, o passe vai trazer um equilíbrio momentâneo aos nossos chakras e vai nos organizar na constituição, o chakra coronário, inclusive, que é o disciplinador que vai determinar ao cérebro que faça o seu mecanismo, o seu processo de auxílio ao corpo físico. Então, momentaneamente nós vamos estar bem, mas o que vai nos sustentar no bem? É praticando o bem. Olha que engraçado. Depressão, o nome está dizendo, depressa ação. Então nós temos que começar no bem, fazendo bem a outrem, nos tornando importantes, nos tornando valorosos. E à medida que nós nos tornamos importantes, nos tornamos efetivos no bem, nós vamos começar esquecendo aquela amargura, aquela angústia que nos acometeu. É transferência de pensamento. Nós somos seres pensantes. Não é porque eu estou com depressão que eu vou deixar de pensar. Não, eu vou continuar pensando. Mas enquanto depressivo, vou pensar na tristeza, no desânimo, na insegurança. Temos que mudar o foco. Vamos mudar o nosso pensamento, projetar o nosso pensamento ao bem, à luz, a Jesus. A melhor psicoterapia de luz que se conhece é a de Jesus. Então a gente vai pegar lá o Evangelho de Jesus, vai ler e vai se alimentar disso. Nós deixamos 2 exemplos para o final, desses que foram acometidos de depressão, da época do Evangelho. Judas, depois que delatou Jesus, sentiu uma depressão tão profunda e tão intensa
que suicidou-se. Pedro também foi acometido de depressão profunda, de uma amargura profunda, de uma tristeza profunda por ter negado Jesus 3 vezes. Ele ficou 3 dias em profunda tristeza. Não queria nada, absolutamente nada com a vida, um desânimo total. E ele só se recompôs quando viu Jesus. É a psicoterapia de Jesus. A luz de Jesus que nos alcança, que nos fortalece a fé, o ânimo, a coragem. E quando nós temos esses valores intrínsecos em nós, o nosso mecanismo psicoespiritual vai lançando luzes ao nosso cérebro, ao nosso corpo físico e restabelecendo não só essa, mas como toda e qualquer enfermidade. Quando limpamos o nosso perispírito e tem uma ferida lá que é não tem problema, está no corpo físico, mas o meu perispírito está consistente, porque meu espírito está convicto. Por isso que a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E a caridade, senhores, é o amor em ação. Muita paz a Jesus.